Item número 1, projeto de lei do Senado número 663 de 2015, terminativo. Altera o artigo 31 da Lei 9.096, de 19 de setembro de 1995 e o artigo 24 da Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, para proibir, por período determinado, doações a candidatos e partidos políticos, por servidores ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Autoria, senador Aécio Neves. Relatoria, senador Ricardo Ferraz. Relatório pela aprovação do projeto nos termos da emenda número 3, substitutivo, e rejeição das emendas 1T e 2. Observações. Em 6/10 de 2015, foi apresentada a emenda número 1T, de autoria do senador Lazier Martins. Em 4/11 de 2015, foi apresentada a emenda número 2, de autoria do senador Ronaldo Caiado. Em 2/3 de 2016, a presidência concedeu vista aos senadores Randolfo Rodrigues, Benedito de Lira e Eunício Oliveira nos termos regimentais. Em 16/3 de 2016, foi apresentada a emenda número 3, substitutivo, de autoria do senador Eunício de Oliveira. Minutos aqui já está, é só o turno suplementar, já está aprovado já. Fica aí então, não vai embora. Nos termos do artigo 282 do Regimento Interno do Senado Federal, se for aprovado o substitutivo, será ele submetido a turno suplementar. Votação nominal. Em 23/3 de 2016, a discussão da matéria foi encerrada e adiada a sua votação. Em votação, a emenda número 3, substitutivo, que recebeu parecer favorável. Trata-se de matéria terminativa. Votação nominal. Não tem discussão, senhor presidente. Senhores senadores, senhor presidente, já podem votar. O painel está aberto. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, senadora Gleis Hoffmann. Não tem discussão acerca dessa matéria? Já foi encerrada? Já foi encerrada. Na sessão passada. 23... Na verdade, pela ordem, senhor presidente. 23/3 de 2016. Senhor presidente, apenas como autor da matéria, bem rapidamente, enquanto os senhores senadores votam, já que a matéria é terminativa nesta comissão, essa é uma questão que me parece faz parte de um conjunto de iniciativas dessa comissão e do Senado para criar alguns parâmetros de defesa da isonomia das próximas campanhas eleitorais, em razão das modificações aprovadas e muitas delas propostas aqui mesmo no Senado Federal. A partir do momento que há vedação para o financiamento por parte de pessoas jurídicas para as campanhas eleitorais, passa-se, obviamente, a ter um peso muito maior o financiamento de pessoas físicas, autorizado a partir até determinados limites na legislação recém-aprovada no Congresso Nacional. Essa proposta de minha autoria e relatada com a competência de sempre do senador Ricardo Ferraz e aprimorada por ele através da incorporação de emendas de nobres parlamentares desta Casa, tem como objetivo impedir a utilização dos cargos comissionados para o financiamento de campanhas eleitorais. Nós sabemos, e isso é comum em alguns partidos políticos no Brasil, que esses detentores de cargos comissionados são levados, em muitos casos, são compelidos a participar do financiamento dos partidos aos quais estão filiados. Há quase que uma condicionante para a ocupação desses cargos, não seja a contribuição com certo dízimo para os partidos políticos. Não é essa questão que está sendo discutida aqui. O que nós estamos propondo é que nos períodos eleitorais, isso vale para o âmbito nacional, estadual e municipal, os detentores desses cargos de confiança, portanto não concursados,
não possam participar das campanhas eleitorais com parcela da sua remuneração, que em última instância vem do dinheiro público, do dinheiro do Tesouro, seja ele municipal, estadual ou federal. Não há vedação, repito, para concursados poderem contribuir e participar dos pleitos. Mas como houve um crescimento muito grande dos cargos comissionados, e aqui no governo federal há um exemplo, a meu ver, há um mau exemplo que não deveria ser seguido, a proposta do senador Ferraço, ela se estende, inclusive, aos terceirizados, que é uma forma indireta, e isso ocorre muito. Agradeço a Vossa Excelência e agradeço também à comissão que permita que os demais senadores tomem conhecimento com um pouco mais de clareza daquilo que aqui está sendo votado. Na verdade, senhor presidente, ao incluir a emenda do senador Eunício Oliveira, nós estamos estendendo essa vedação também aos terceirizados. Isso ocorre em larga escala, sobretudo no âmbito municipal, mas também estadual e provavelmente federal, onde empresas terceirizadas são contratadas e o contratado já passa a ter a obrigatoriedade de participar com o dízimo para o partido que o indicou. Portanto, é uma emenda salutar, é uma emenda que fortalece e estimula a isonomia entre as diversas candidaturas e, por isso, teve a aprovação na última sessão, praticamente sem qualquer contestação. Esse turno suplementar, na verdade, apenas reafirma o texto aprovado pelo senador Ferraço e, mais do que isso, a introdução dessa emenda, que me parece extremamente meritória, de inclusão também da vedação aos terceirizados. Em última instância, é impedir que, às vésperas de eleição, esses cargos sejam ocupados com o objetivo que extrapole a prestação de serviços de qualidade para a população do município, do estado ou da nação e passe a ser mais um instrumento de financiamento indireto de campanhas eleitorais. Em suma, esse é o objetivo do projeto que apresentamos. Com a palavra, a senadora Gleisi Hoffmann. Aliás, essa presidência esclarece que a discussão já tinha sido encerrada na sessão anterior. Sim. Mas a presidência, num gesto de compreensão, já concedeu a palavra ao senador Aécio Neves e, por isonomia, vai conceder também à senadora Gleisi Hoffmann, como para fazer o encaminhamento da votação. Isso mesmo, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. E eu queria refletir sobre alguns aspectos dessa proposta que pretende proibir a doação de recursos a partidos ou candidatos por parte de servidores que ocupam cargos comissionados ou função de confiança. A primeira ressalva que faço, senhor presidente, é quanto ao aspecto formal mesmo. Eu tenho dúvidas sobre a constitucionalidade da matéria. Isso porque a Constituição Federal, ela garante a isonomia de direitos e obrigações aos cidadãos, não havendo motivos aparentes para haver qualquer tipo de discriminação entre categorias de trabalhadores, de servidores ou de quaisquer outros profissionais no exercício dos seus direitos políticos. E para isso, senhor presidente, eu queria me referir aqui à discussão da ação direta de inconstitucionalidade 4.650, que tratou do financiamento partidário e eleitoral por parte das pessoas jurídicas. O STF fez uma longa discussão sobre o desrespeito ao princípio da igualdade que a legislação em vigor promovia. E do voto do relator, extrai-se os seguintes trechos. Embora hoje nós não tenhamos mais doação privada, mas eu acho importante voltar a esse trecho em que fala sobre a isonomia. Com efeito, o princípio geral de igualdade, encartado no artigo 5º caput da Lei Maior, se afigura como limite material e não apenas formal ao legislador. Ele impõe que exista uma razão constitucional suficiente que justifique a diferenciação, bem como reclama a necessidade de que esse tratamento diferenciado guarde pertinência com a causa jurídica distinta. Na realidade, não existem princípios contrapostos que justifiquem a autorização de doações a campanhas por parte de empresas, mas que não franqueiem similar possibilidades às entidades sindicais. A mesma racionalidade pode ser estendida à proibição de doações por entidades não governamentais que recebam recursos públicos.
Ora, se as empresas privadas que contratam com o governo não apenas podem doar, como também figuram entre os maiores doadores, é inelutável que entidades não governamentais também devem poder realizar doações a campanhas políticas. Isso era a discussão naquele momento. Então, dizia, para encerrar, trata-se de start de critérios injustificáveis, que além de não promover quaisquer valores constitucionais, deturpam a própria noção de cidadania e de igualdade entre as pessoas jurídicas. Ora, se o Supremo Tribunal tinha esse entendimento em relação às pessoas jurídicas, que dirá em relação às pessoas físicas? Aplica-se ao universo das pessoas físicas o mesmo princípio isonômico das pessoas jurídicas. Ou todos podem doar, ou ninguém poderá. Criar fatores de discriminação para justificar a proibição de doações por parte de pessoas físicas estimulará um cenário, senhor presidente, onde a doação eleitoral do setor privado será questionada na sua totalidade. Afinal de contas, se se considera que o salário do servidor público pertence ao Estado, o servidor que portanto, faz concurso público, qual seria a razão para negar que o prolabore dos sócios e o salário dos administradores e trabalhadores de empresas privadas pertençam à pessoa jurídica, portanto proibidos de serem doados? O mesmo se pode dizer das empresas que recebem algum tipo de recurso público. Então, os donos dessas empresas também estariam impedidos de fazer doações eleitorais? Não poderiam também fazer doações enquanto pessoas físicas, como hoje está regulamentado pelo Supremo Tribunal Federal? Então, são diante dessas considerações, senhor presidente, da necessidade de uma maior análise, que eu acho que nós temos que votar contra essa matéria. Até porque, senhor presidente, eu acho que é um tema muito menor a ser trazido à consideração do Congresso Nacional em razão de doações de campanhas eleitorais. Penso que a decisão que nós tivemos do Supremo Tribunal Federal foi muito importante e fundamental para a democracia brasileira. Pessoas jurídicas não fazem doações. Agora, fazer distinção entre pessoas físicas é incorrer na inconstitucionalidade e desfigurar o princípio geral da igualdade previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Muito obrigada, senhor presidente. Portanto, o encaminhamento é o voto contra. Assessor, às vezes, é assessor demais. Senhor presidente. Com a palavra ao senador Ricardo Ferraz, senhor presidente, como relator. Nós estamos aqui com um debate que me parece bastante extemporâneo, porque, na verdade, nós já até exercemos o nosso voto. E nós estamos, portanto, debatendo um projeto que já está votado, inclusive com suas emendas. Mas, na condição de relator, senhor presidente, eu gostaria de compartilhar a minha convicção e o meu entendimento sobre esta excepcional iniciativa do senador Aécio Neves, alterando a lei dos partidos políticos para vedar, no período de 6 meses antes das eleições, doações a partidos por ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança na administração pública direta e indireta, que tempestivamente recebeu também uma excepcional emenda do líder do PMDB, o senador Eunício de Oliveira, estendendo essa mesma vedação para cargos terceirizados, que é uma prática absolutamente presente no serviço público brasileiro. Na minha modesta opinião, senhor presidente, nós não podemos afastar a realidade do aparelhamento do Estado brasileiro desta iniciativa, porque nos últimos anos, como nunca antes na história do nosso país, nós não observamos em governos nenhum o nível de aparelhamento não apenas dos espaços e não apenas das funções públicas, haja vista, inclusive, esta negociação escancarada que nós estamos assistindo nesse momento, de troca de votos no Congresso brasileiro em favor da manutenção deste projeto fracassado e equivocado de poder que é liderado
pela presidente Dilma, mas essa é uma outra questão que apenas evidencia uma prática sistêmica deste governo. Aqui no caso, senhor presidente, o que nós estamos fazendo é o contrário. O que nós estamos criando é igualdade de oportunidade, senhor presidente. Porque na prática, como deveria se dar o ingresso no serviço público, seja ele por cargo efetivo ou comissionado? Por cargo efetivo, se dá por concurso público. Mas a função comissionada, ela deveria se dar por um critério de mérito e de igualdade. Portanto, não há como tratar de forma igual os desiguais. Os apaniguados, os que compõem a militância, eles são convidados a ocuparem função pública, inclusive com absurdo desvio da função pública, simplesmente por serem aliados daquele governante de plantão. Então, a desigualdade de oportunidade, ela se dá não neste projeto do senador Aécio Neves. Aqui não, aqui cria uma condição de igualdade. A vida real mostra que o ingresso no serviço público é que não se dá com igualdade, porque na prática você não tem qualquer tipo de critério para ingressar, mesmo com cargo comissionado no serviço público, portanto, tendo que ser filiado, tendo que ser aliado, tendo que ser apadrinhado por qualquer dos governantes de plantão, e sejamos sinceros, isso não serve apenas para este governo federal, isto serve para todos os governos subnacionais, senadora Gleisi, serve para os estados, servem para os municípios, inclusive do nosso partido, porque todos aqui temos um partido político. Então, isso não vale e não tem endereço determinado em que pese a minha evidente crítica em relação aos malfeitos, às distorções que nós temos observado nos últimos anos em função do aparelhamento do Estado brasileiro, não para atender ao interesse da sociedade, mas para atender a um projeto de poder. Então, eu reitero, este é um projeto que corrige uma distorção histórica na política brasileira que está presente nisso que nós estamos chamando e conceituando de patrimonialismo partidário. Um novo tipo de patrimonialismo que se ocupa das instâncias do poder, que não pertence a nenhum governante de plantão, que pertence à sociedade e o contribuinte que mantém o Estado brasileiro, seja ele União, Estados ou municípios. Muito obrigado, senhor presidente. Os senadores já exerceram o seu direito de voto, eu vou encerrar a votação. Senhor presidente. Pois não. Com a palavra o senador Eduardo Amorim. Como já houve a discussão, mas a palavra foi aberta para alguns, também gostaria de manifestar aqui, senhor presidente. Pois não. Dizer que esse projeto busca exatamente a isonomia, a igualdade. Não existe igualdade nenhuma da forma como está, porque não existe cargo comissionado para todos os brasileiros e nem poderia existir. Eu pediria, então, que se busca... me permitiria... Pois não, presidente. Interrompeu o senador Eduardo Amorim para pedir aos senhores senadores que confiram já foi aprovado, então. A votação que está no painel. O projeto foi aprovado. Quero cumprimentar o senador Ricardo Ferraço pela belíssima relatoria, os senhores senadores que apoiaram esse saneador projeto. Obrigado. Sim, 16 votos, não 3, abstenção 0. O substitutivo é aprovado e será submetido a turno suplementar nos termos do artigo 282 do Regimento Interno. Ficam prejudicados o projeto e as emendas oferecidas ao projeto. A matéria será encaminhada à mesa para providências cabíveis.